Muito bem, senhores, agora vamos ver os conflitos ocorridos no Brasil durante o período colonial. O Brasil foi palco de uma série de conflitos, que são movimentos nativistas e movimentos separatistas. É isso que nós veremos agora nesta aula. Os principais conflitos ocorridos durante o período colonial brasileiro. As revoltas coloniais. São revoltas nativistas e revoltas separatistas. Primeiramente, abordaremos as chamadas revoltas nativistas. As revoltas nativistas ocorreram durante o século XVII e o início do século XVIII. Essas revoltas não possuíam propostas de independência. Eram revoltas elitistas, tinham caráter regional, ou seja, eram revoltas localistas e eram contrários a aspectos pontuais do pacto colonial. Ou seja, senhores, essas revoltas nativistas se voltavam contra pequenos aspectos que prejudicavam os interesses econômicos dos colonos, mas não visavam a independência do Brasil. Ocorre nessa época uma série de conflitos, como a revolta de Beckman, no Maranhão, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, ocorre também a revolta de Felipe dos Santos, em Vila Rica, Minas Gerais, e a Guerra dos Emboabas, também em Minas Gerais. Faremos agora uma análise de cada uma dessas revoltas nativistas. Começando pela revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão em 1684, um confronto entre os interesses dos latifundiários maranhenses contra os jesuítas. O pomo da discórdia era justamente o direito de se escravizar os povos indígenas. Os latifundiários do Maranhão queriam escravizar os índios, ao passo que os jesuítas desejavam catequizá-los. Desse choque de interesses, teremos a revolta de Beckman. Portugal criou a Companhia de Comércio do Maranhão. Qual que era o objetivo dessa companhia? Fornecer produtos para o Maranhão. Dentre esses produtos estavam os escravos. Uma das tarefas da Companhia de Comércio do Maranhão era fornecer escravos, uma quantidade expressiva de escravos para essa região. Entretanto, essa companhia não conseguiu cumprir esse acordo. Olha só, a Companhia de Comércio do Maranhão tinha o objetivo de fornecer escravos e tinha o direito do monopólio do comércio na região do Maranhão. Os objetivos dos latifundiários do Maranhão eram escravizar os índios e eliminar a Companhia de Comércio. Esses eram os grandes objetivos da revolta de Beckman, liderada pelos irmãos senhores de engenho do Maranhão, Tomás e Manuel Beckman. Beckman, portanto, eram os líderes do movimento. E quais foram os resultados da revolta de Beckman, 1684, no Maranhão? Os líderes foram mortos, os jesuítas puderam retornar ao Maranhão, entretanto, a Companhia de Comércio continuou atuando, porém sem o monopólio do comércio na região. Um outro conflito ocorrido durante o período colonial brasileiro foi a famosa Guerra dos Emboabas, entre 1707 e 1709 em Minas Gerais. Confronto que opôs os bandeirantes paulistas e os emboabas. Quem eram os emboabas? Ora, os emboabas eram os forasteiros. Como é que se deu esse conflito? Esse conflito ocorreu devido à disputa pelo controle do comércio e da exploração aurífera em Minas Gerais. Muito bem. Quem é que descobriu o ouro em Minas Gerais? Foram os bandeirantes paulistas. Sendo assim, eles se consideravam os legítimos proprietários dessas minas. Porém, com a divulgação da notícia
da descoberta de ouro no Brasil, é claro que uma grande quantidade de pessoas afluiu para a região mineradora. E com isso tivemos um choque de interesses entre os bandeirantes paulistas, os que primeiro chegaram à região, e os forasteiros, que eram chamados de emboabas. E temos o famoso episódio do Capão da Traição, quando um grande número de paulistas foi massacrado pelo exército emboaba. Os paulistas, derrotados na Guerra dos Emboabas, retiram-se em sua maioria e acabam por descobrir novas jazidas auríferas em Goiás e Mato Grosso. Portanto, na Guerra dos Emboabas, quem venceu foram os emboabas, ou seja, os forasteiros, apoiados pela coroa portuguesa. Outro conflito ocorrido no século XVIII foi a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, no ano de 1710. A Guerra dos Mascates se constituiu numa disputa envolvendo os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife. Portanto, a Guerra dos Mascates é uma oposição entre Olinda, onde estavam os latifundiários, e Recife, onde estavam os comerciantes portugueses. A causa básica da Guerra dos Mascates foi o fato de Recife ter obtido a carta de autonomia em relação a Olinda, e Olinda não aceitou. Com isso, tivemos a Guerra dos Mascates, entre Olinda e Recife. Olinda era contra a autonomia de Recife. Nesse confronto, onde a coroa portuguesa apoiou os comerciantes de Recife, Recife não apenas confirmou sua autonomia em relação a Olinda, como também tornou-se a capital de Pernambuco a partir de 1714. Mais um conflito, agora a revolta de Vila Rica, também conhecida como Revolta de Felipe dos Santos, que ocorreu em Minas Gerais no ano de 1720. Essa revolta ocorreu em razão do estabelecimento das casas de fundição na região de Vila Rica. Felipe dos Santos era contra a implantação das casas de fundição, principal líder dessa revolta. Como resultado, nós tivemos o enforcamento e o corpo de Felipe dos Santos foi esquartejado. E as casas de fundição foram implantadas em Minas Gerais. Agora trataremos das chamadas revoltas emancipacionistas, ou seja, as revoltas que tinham por objetivo promover a independência do Brasil em relação a Portugal. Essas revoltas ocorreram no final do século XVIII e no início do século XIX. O objetivo básico era separação de Portugal, ou seja, a independência colonial. Eram revoltas de cunho nacionalista e tinham importantes influências externas. Esses movimentos emancipacionistas tinham a influência das ideias do iluminismo francês, as ideias de liberdade pregadas pelos filósofos iluministas, como Montesquieu, Rousseau, Voltaire. Além disso, o exemplo que era utilizado foi a independência dos Estados Unidos. Reparem que os Estados Unidos foram a primeira colônia a conseguirem a sua emancipação política. Isso em 1776, os estadunidenses alcançaram a independência em relação à Inglaterra. A independência dos Estados Unidos foi usado como exemplo para essas revoltas emancipacionistas e também a Revolução Francesa. São as influências externas desses movimentos. Primeiro movimento, trataremos Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira,
que ocorreu em 1789. As causas básicas: o esgotamento do ouro, a crise econômica e a exploração abusiva de Portugal na região de Minas Gerais. Os impostos, a derrama, a proibição da produção de manufaturas na colônia, o famoso alvará proibitório de Dona Maria I, rainha de Portugal. Temos também a penetração de ideias iluministas na região. Os principais líderes da Inconfidência Mineira foram membros da elite de Minas Gerais, como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e o famoso Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. São os membros da chamada Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira. Os objetivos da Inconfidência Mineira eram a proclamação da República, o fim do pacto colonial, o estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, ou seja, a industrialização do país, a criação de uma universidade, uma bandeira, olha aqui a bandeira da Inconfidência Mineira, com a inscrição Libertas qual será tamen, ou seja, liberdade ainda que tardia. A bandeira da Conjuração Mineira é a atual bandeira do estado de Minas Gerais. Entretanto, os membros da Inconfidência Mineira acabaram delatados por Joaquim Silvério dos Reis, que também era um dos inconfidentes. Com isso, nós tivemos líderes presos e alguns degredados para a África. Tiradentes é o único dos inconfidentes que foi condenado à morte. Foi enforcado e teve o seu corpo esquartejado e exposto na estrada ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais, para servir de exemplo. Dessa maneira, o alferes Joaquim José da Silva Xavier acabou se tornando o mártir da independência do Brasil, porque ele foi um inconfidente condenado à morte, teve seu corpo esquartejado e exposto. Aí está a obra de Pedro Américo mostrando o corpo de Tiradentes esquartejado. Se você reparar bem, a imagem de Tiradentes é semelhante à imagem de Cristo. Tiradentes foi alçado à condição de herói nacional quando da proclamação da República, em 1889, e acabou se tornando um dos grandes heróis brasileiros. Tanto é que hoje Tiradentes é o patrono da Polícia Militar. Tiradentes foi alçado à condição de grande herói nacional. E essa imagem que ficou para a história do Tiradentes é uma imagem semelhante ao Cristo, ao famoso Cristo cívico, o Cristo brasileiro. Tiradentes, portanto, foi colocado na condição de herói nacional, o mártir da independência do Brasil. Um outro movimento emancipacionista ocorrido no final do século XVIII no Brasil foi a Conjuração Carioca, que reuniu manifestações contrárias ao absolutismo português no Brasil. Também era influenciado pelas ideias iluministas. Havia uma sociedade literária no Rio de Janeiro, onde se reuniam para tramar os objetivos da Conjuração Carioca. Entretanto, também foram denunciados, os líderes foram presos e libertados a seguir por falta de provas. E a sociedade literária acabou sendo fechada. Portanto, a Conjuração Carioca foi apenas uma tentativa de se organizar um movimento que visasse a independência do Brasil. Outro movimento também muito famoso é a Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates ou Revolta dos Búzios, ocorrida em 1798 na Bahia. As causas básicas eram a extrema pobreza vivenciada na capitania da Bahia e também as grandes desigualdades sociais. Entre os objetivos principais da Conjuração Baiana estavam
a independência do Brasil, a adoção do regime republicano, a liberdade de comércio, a igualdade em todos os níveis, inclusive igualdade racial. E notem para essa importante característica da Conjuração Baiana: pregava a abolição da escravidão. Essa é uma diferença básica entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana apresentava propostas mais radicais, entre elas o fim da escravidão no Brasil. A Conjuração Baiana também tinha influências externas. Era influenciada pelas ideias iluministas e principalmente pela Revolução Francesa, pela fase radical da Revolução Francesa. E aqui estão alguns dos heróis da Conjuração Baiana: Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga das Virgens e João de Deus. Eles não são famosos como Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, o grande mártir da independência do Brasil que participou da Inconfidência Mineira. E uma razão óbvia para o silenciamento dessas personagens da Conjuração Baiana e para o grande destaque que é dado a Tiradentes. Afinal, Tiradentes participou de um movimento elitista e Tiradentes era branco. Esses mencionados anteriormente participaram de um movimento que contou também com a participação das camadas populares. E como podemos perceber, eles não eram brancos, eram elementos negros. Por essa razão, esse silenciamento todo na história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, a Inconfidência Mineira tem um feriado nacional, 21 de abril, o dia de Tiradentes. A Conjuração Baiana não tem nenhum feriado, nem mesmo na Bahia existe um feriado para se celebrar a Conjuração Baiana, que também almejou a independência do Brasil, assim como ocorreu na Inconfidência Mineira. Os líderes foram João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, que eram alfaiates e mulatos, Luiz Gonzaga das Virgens, Lucas Dantas Amorim Torres, que eram soldados e mulatos, entre outros. Todos eles eram pobres. Eles foram condenados à morte por enforcamento e também tiveram seus corpos esquartejados. Entretanto, não ficaram tão famosos quanto Tiradentes. As razões eu já mencionei anteriormente. Esse movimento, a Conjuração Baiana, contou com uma ampla participação popular e a repressão portuguesa foi intensa. A repressão de Portugal sobre o movimento da Conjuração Baiana foi extremamente violenta, senhores. No quadro nós temos algumas diferenças básicas entre a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Vamos acompanhar. A Conjuração Mineira aconteceu em 1789. Tinha como objetivo principal a independência do Brasil. A influência externa era a independência dos Estados Unidos. A influência ideológica era o iluminismo francês. A causa local, a crise da mineração, e a liderança cabiam às elites coloniais. E as propostas sociais eram consideradas moderadas. Do outro lado, senhores, temos a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798, que tinha como objetivo fundamental a independência da região também. Tinha como influência externa as ideias da Revolução Francesa, sobretudo de sua fase mais radical, o período do terror jacobino. A influência ideológica da Conjuração Baiana eram as ideias iluministas.
A causa local foi a crise no abastecimento e as desigualdades sociais existentes na Bahia. A liderança desse movimento coube às camadas médias e populares. Destaca-se a atuação da maçonaria nesse movimento. Os maçons também estavam participando efetivamente da Conjuração Baiana. A Sociedade Maçônica, a Loja Maçônica Cavaleiros da Luz, na qual fazia parte Cipriano Barata, teve uma grande atuação na Conjuração Baiana. E as propostas sociais, como vimos anteriormente, como por exemplo, a abolição da escravatura no Brasil, essas propostas eram muito mais radicais do que as propostas dos inconfidentes mineiros. Então, senhores, é importante fazer uma comparação, traçar um quadro comparativo entre as principais características da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana. Afinal de contas, esses são os dois principais movimentos que reivindicaram a independência do Brasil ao final do século XVIII. Porque ainda tem mais uma revolta que a gente vai comentar daqui a pouco, que é justamente a Revolução Pernambucana de 1817. Mas antes, vamos fazer aqui uma análise de um outro quadro com a estimativa da população do Brasil colônia ao final do século XVIII, lá por volta do ano de 1798. Lembrando que esses são números aproximados, porque evidentemente não havia nessa época como fazer um censo apurado da população brasileira. Vamos então analisar esses números. A população branca no Brasil contava com cerca de 1 milhão de pessoas. A população de negros tinha aproximadamente 1 milhão e 600 mil pessoas. Entre índios e mestiços, somava-se 650 mil pessoas. No total, nós temos 3.250.000 habitantes na América Portuguesa ao final do século XVIII. Observação importante. Desse total de negros, havia uma minoria de libertos. E esse total de índios e mestiços refere-se aos grupos que viviam em cidades e vilas ou aldeias próximas. Não se sabe ao certo quantos deles viviam no interior do território brasileiro. Lembrando que são números aproximados da população colonial ao final do século XVIII. Agora sim, vamos tratar da Revolução Pernambucana de 1817, outra importante rebelião emancipacionista ocorrida no Brasil. Vamos pegar aqui o contexto histórico, senhores. 1817 é uma data que faz parte do chamado período, deixa eu escrever aqui, período joanino. O que foi o período joanino? Foi o momento histórico em que a família real portuguesa, em que a corte portuguesa esteve no Rio de Janeiro, entre 1808 e 1821, senhores. Durante o período joanino, eclodiu a Revolução Pernambucana, em 1817. E qual que é a importância histórica desse movimento? Foi a última tentativa emancipacionista brasileira, durante o período colonial. Tem como causas básicas a decadência econômica de Pernambuco, os altos impostos cobrados na região para sustentar os gastos da corte portuguesa no Rio de Janeiro e os privilégios concedidos a comerciantes portugueses na região. Os rebeldes, inclusive, chegam a tomar o poder por 2 meses em Pernambuco. E eles adotam a República. Temos a proclamação da República de Pernambuco, o estabelecimento de liberdade de expressão e liberdade religiosa, a abolição dos impostos sobre gêneros básicos. E esse movimento, a Revolução Pernambucana de 1817, contou com a adesão de Alagoas, Paraíba e do Rio Grande do Norte.
Entretanto, esse movimento não aboliu a escravidão. E qual foi a reação da corte portuguesa, da coroa? Ela promoveu uma repressão impiedosa. Foram mandados soldados do exército português para Pernambuco e reprimiram violentamente esse movimento. Tivemos vários líderes presos. Agora vamos abordar um pouquinho sobre as revoltas dos indígenas e dos africanos escravizados. Afinal de contas, os índios também se rebelaram durante o período colonial brasileiro. E os negros também não ficaram atrás. Fizeram valer seus direitos, mesmo não sendo considerados cidadãos, porque eram escravos. Vejamos então, primeiramente, os indígenas. Os índios lutavam contra a escravidão, os maus tratos e as humilhações, e também lutavam pela defesa de seus territórios. Durante todo o período colonial, nós tivemos atritos permanentes entre os povos indígenas e os portugueses, diante do avanço do projeto colonizador na América. Exemplo, Confederação dos Tamoios, senhores, ocorrida no Rio de Janeiro, entre 1562 e 1567, quando os índios tupinambás se aliaram aos franceses, que estavam no Rio de Janeiro, na chamada França Antártica, para combater os portugueses. Essa união das nações indígenas, chamado de Confederação dos Tamoios, visava defendê-los diante da escravização. Os portugueses estavam escravizando os índios, então eles vão se unir para combater a escravidão. Entretanto, são derrotados. Os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro e, com isso, a Confederação dos Tamoios ficou enfraquecida. E aí entrou a atuação dos padres da Companhia de Jesus. Os padres jesuítas promoveram a paz de Iperogue, que foi justamente o processo de desmobilização dos índios. Com isso, tivemos a ocorrência de massacres e da dizimação das tribos litorâneas. Outra importante resistência indígena foi a Guerra Guaranítica, ocorrida no Rio Grande do Sul em 1750, quando índios missioneiros, os índios da região de 7 povos das missões, se uniram aos padres jesuítas espanhóis para combater as forças de Portugal e Espanha, no contexto da assinatura do Tratado de Madrid. Como vimos aqui uma definição da fronteira entre os domínios coloniais português e espanhol na América, se deu com a assinatura do Tratado de Madrid, em 1750. Esse Tratado de Madrid determinava a expulsão dos jesuítas de 7 povos das missões. Entretanto, os povos indígenas, juntamente com os padres da Companhia de Jesus, vão resistir a essa expulsão, gerando uma guerra, conhecida como Guerra Guaranítica. O contexto histórico, como eu já falei, é da assinatura do Tratado de Madrid. 7 povos das missões passou para o controle português. E isso gerou a expulsão dos povos indígenas, o que por sua vez acabou por gerar uma revolta e a destruição das missões jesuíticas nessa região, que levou ao massacre de milhares de índios, a Guerra Guaranítica. Um filme que eu recomendo, que você pode ter uma noção melhor do que foi a Guerra Guaranítica, é o filme A Missão, com Robert De Niro e Jeremy Irons. Muito interessante para se entender esse processo de assinatura do Tratado de Madrid, de atuação dos bandeirantes e da destruição das missões jesuíticas no território do Rio Grande do Sul. Agora falaremos sobre as revoltas promovidas pelos povos africanos escravizados no Brasil, as revoltas dos negros, que eram contra a escravidão, os maus tratos e as humilhações sofridas.
Quais foram as principais formas de resistência africana contra a escravidão? Várias formas de resistência. Iniciativas individuais, tais como fugas, suicídio, abortos, assassinato de senhores e feitores, sabotagem de máquinas, queima de plantações e banzo, que era uma profunda depressão que o escravo acabava praticamente se exaurindo aos poucos e falecendo. Depressão profunda, chamada banzo. E haviam também iniciativas coletivas, conscientes, tais como fugas e formação de quilombos. Os quilombos eram aldeamentos, eram comunidades formadas por fugitivos da ordem escravocrata, aldeamento de escravos fugidos. Agora toma muito cuidado, nos quilombos não haviam apenas negros fugitivos. O senso comum que considera que nos quilombos havia apenas a população negra, o que é um erro muito grande, um erro crasso. A população dos quilombos, senhores, era heterogênea. Nos quilombos haviam negros fugitivos, haviam índios, haviam muitos mestiços, inclusive chegava também a ter brancos pobres, mostrando aí que não eram apenas os negros que fugiam dessa ordem escravocrata e excludente. Outros segmentos sociais igualmente marginalizados também buscavam os quilombos como uma alternativa de sobrevivência. No mapa nós temos a localização geográfica de inúmeros quilombos no interior do Brasil. Os quilombos foram uma característica marcante do Brasil colonial e do Brasil imperial, senhores. Os quilombos proliferaram-se do norte ao sul do Brasil. Praticamente em todos os estados brasileiros nós tivemos o estabelecimento de comunidades quilombolas. De norte a sul do Brasil tivemos a formação de quilombos. O mais famoso quilombo registrado pela historiografia brasileira é o Quilombo de Palmares, localizado no atual estado de Alagoas e Pernambuco. Um quilombo importante que existiu entre 1629 e 1694. Notem que a existência da Confederação dos Quilombos da região de Palmares, na verdade, não era apenas um quilombo, era uma confederação, eram vários quilombos existentes nessa região. O maior e mais duradouro quilombo brasileiro era uma federação, era um grupo formado por vários quilombos. O principal e último líder foi Zumbi. Um outro importante líder do Quilombo dos Palmares foi Ganga Zumba, tio de Zumbi. O Zumbi foi o último líder do Quilombo de Palmares. Segundo estimativas historiográficas, essa confederação de vários quilombos chegou a ter cerca de 20 mil habitantes. E essa comunidade quilombola, esse conjunto, essa federação de quilombos, acabou sendo destruída pela atuação do bandeirante Domingos Jorge Velho. E o dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi assassinado. E essa data acabou sendo escolhida pelo movimento negro para simbolizar o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. O dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Inclusive, em muitas cidades é um feriado. No mapa aqui temos, senhores, onde ficava o Quilombo dos Palmares. Podemos perceber que era um conjunto de vários quilombos. Perfeito? No atual estado de Alagoas.
a União dos Palmares. É muito importante isso. Não era um quilombo único, era uma federação formada por várias comunidades quilombolas, várias aldeias de quilombos. É a região onde ficava Palmares, a União dos Palmares, aqui entre os municípios. Hoje, União dos Palmares, Viçosa, Porto Calvo, não é? Entre os estados de Alagoas e Pernambuco. Aí ficava o maior quilombo da história do Brasil, com este que é considerado o grande herói da luta contra a escravidão, Zumbi dos Palmares. Como eu disse, o dia do assassinato de Zumbi, hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Pois bem, senhores, era o que tínhamos para hoje. Espero que tenham gostado e aprendido bastante conosco. Encontro marcado com nossas próximas aulas. Um grande abraço a todos e até a próxima.